Acharam, irmãos? Amém, né? Deixa a Raimundinha achar ali. A Raimundinha... Bora achar todo mundo. Ageu 2:26, verso 26. Ou 23. Isso é aquela profecia de Zorobabel, que diz o seguinte, nesta versão que eu vou ler. Naquele dia, 2:23. Naquele dia, que dia, né? Diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomarei, ó Zorobabel, meu servo, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e te farei como um sinete, em outras versões, um anel, né? Porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Quero fazer uma pergunta para os irmãos. Nós temos sido pedra ou joias nas mãos de Deus? Né? Uma pergunta para nós refletir, né? Nós somos pedras ou somos joias? Que tipo de pedras nós somos? A nossa família lá em casa costuma meditar nesta manhã na meditação Cuidado de Deus. Se vocês tiverem o interesse de acompanhar, fique à vontade. Depois a gente vai meditar nessa meditação Cuidado de Deus, né? 26 de abril, neste sábado, neste último sábado deste mês. Então vamos discorrer a meditação aqui, vamos tirar lições para a nossa vida diária. Se nós somos ainda pedras ou se nós estamos sendo uma joia. Aqui? Ah, sim. Tá. Acharam? Quem tem, né? Diz assim: os cristãos são as joias de Cristo. Então aqui já dá para entender que nós não devemos ser apenas pedras. Nós temos que ser joias, né? Devem brilhar intensamente para Ele, incendindo a luz do seu amor. O brilho das joias de Cristo depende de quê? Do polimento que elas recebem. Temos liberdade para escolher ser polidos ou permanecer sem polimento. Veja que é condicional, que Deus nos faz. Nós temos liberdade para ser polidos ou não. Mas todo aquele que for declarado digno de um lugar no templo do Senhor precisa submeter-se ao processo de polimento. Sem o polimento que o Senhor lhes dá, não podem refletir melhor a luz do que uma pedra? A pergunta que eu fiz, né? Pedra comum. A pedra comum ela não emite brilho nenhum. Porque tem as pedras, tem aquelas pedras preciosas, né? Como os irmãos falaram agora há pouco. E elas brilham, né? Mas é porque elas passaram, ou Deus já fizeram ela assim, né? Porque tem as pedras que Deus faz assim, né? Nós sabemos que tem vários tipos de pedras preciosas. Até mesmo no Apocalipse fala isso, né?
de algumas pedras. Continua a dizer assim: Cristo diz ao homem, a cada um de nós, homem aqui no sentido genérico, né? Homem e mulher, crianças, viu? Crianças, Manu, Esther, né? Sara, Raíssa, cadê as outras crianças? Estão dormindo? Né? Mas ele diz para cada um de nós: És meu, eu te comprei. És meu, eu te comprei. És agora apenas uma pedra bruta, mas se te colocares em minhas mãos, poluir-te-ei. Não é poluição não, viu? É polir-te-ei, né? Polir-te-ei. Corrigir. E o brilho com que hás de brilhar trará honra ao meu nome. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Só esse processo vai trazer honra ao nome de Deus. Homem algum arrancar-te-ei de minha mão. Homem algum, ele diz, arrancar-te-ei da minha mão, de minha mão. Farei de ti particular tesouro meu. No dia de minha coroação, serás uma joia em minha coroa de regozijo. Cristo diz isso. Louvado seja Deus. Olha, assim como nós vamos ter estrelas, não vamos? Nós vamos ter estrelas. Da mesma forma, Cristo tem estrelas na sua coroa. E somos eu e você, Amém. não é? Louvado seja Deus. Eu acredito que nenhum de nós estamos aqui por acaso. Então, Deus, ele tem várias... Quando Cristo... Aliás, não. Quando nós estivermos no céu, não tem aquele texto na Bíblia que diz assim, ó, e meu trabalho, é porque eu não gravo assim os versículos, mas eu gravo assim o que o Cristo já falou para mim. O meu trabalho não foi, né? Não foi em vão, mais ou menos assim. Meu trabalho não, eu fiquei satisfeito, mais ou menos assim. Então Cristo vai olhar quantas pessoas aceitaram Ele como seu Salvador e que são estrelas na sua coroa. E o texto está dizendo, né, que essas estrelas foi todos aqueles que aceitaram a Cristo e que hoje um dia brilham na sua coroa. Passaram pela esse processo de polimento, né? E a gente vai ver aqui ainda na meditação que esse processo, irmão, de polimento é doloroso, né? É doloroso. Continuando, diz assim: o divino obreiro gasta pouco tempo em material sem valor. Veja que no mundo religioso, a gente sabe que tem o joio, tem o trigo, né? O joio é aquele material sem valor. Mas como é que um material sem valor ele pode se tornar um material de valor? Passando por esse processo de lapidação, de polimento. Eu pergunto para os irmãos, é fácil? É fácil alguém chegar para nós, falar alguma coisa que nós não gostamos, e aí a gente diz assim, amém, irmão, louvado seja Deus, obrigado por me corrigir, alguma coisa assim, é fácil? Não é, porque mesmo que nós não se zangamos, não se chateamos, mas lá no eu da gente ainda tem aquela semente assim, chata, né? Isso não é fácil para nós, assim, dizer assim, é uma coisa assim natural, né? Dizer que é bom, não é, irmão, porque a nossa natureza, ela precisa desse trabalho, né? Desse obreiro chefe para nos transformar.
E ele continua dizendo assim, ó. Ele trabalha somente as joias preciosas, à semelhança de um palácio. Ele elimina todas as arestas. O processo é severo e aflitivo. Não é aflitivo? É aflitivo. Fere o orgulho humano. É esse ponto que vai tirar muito. Quem sabe de nós, quem sabe eu. Eu tô aqui, mas eu não sei o dia de amanhã. Porque o orgulho, irmãos, o orgulho ele não deixa nós avançarmos. Porque esse trabalho de nos lapidar, como eu já falei, é muito doloroso. E precisa nós subjugar o eu. Paulo ele diz assim, ó, eu esmurro meu corpo. Essa expressão esmurro, a gente levando assim no pé da letra, é mais fácil eu esmurrar o meu irmão. Mas nós nos esmurrar, o que é esmurrar? Já tá falando, né? São pancadas, são esmurrar, subjugar, nos bater. E isso não é fácil. Quando eu esmurro, quando eu era criança no colégio, acho que vocês ouviram muito essa expressão, não sei, né? Principalmente os homens, né? A gente não é, deixa eu ver aqui. Às vezes foge as palavras da minha boca, mas vocês vão ter paciência. Os homens geralmente falam assim, eu te dou um murro, né? As crianças, né, no colégio. Olha, menino, cuidado, eu te dou já um murro. E Paulo diz assim, ó, eu esmurro meu eu. Então nós temos que nos esmurrar, nos submeter. Então Paulo dizia isso. Cristo aprofunda a experiência que o homem, em sua autossuficiência, considera completa e elimina a exaltação do caráter. Ele remove a superfície excedente, algo, né, que excede, e colocando a pedra sobre a roda de polir. Olha só, pressiona com o quê? Com devagarzinho. Ele pressiona com força, irmãos, para que toda irregularidade seja aparada. Quando você, Hernandes, alguém tem aquela, a gente chama maquita, mas é serra mármore, né? Não, na realidade não, eu tô confundindo, é esmeriladeira, né? Você passa ali, né, Elton? Passa ali, chega, assim, para você aplicar uma tinta, alguma coisa, né? Deixa bem polidinho, né? Para que aquela tinta, ela se fixe melhor e tenha uma durabilidade, né? Para não ocorrer um ferrugem lá na frente. Deus, ele faz assim com a gente, ó. Ele o quê? Apoia ali no esmeril, né? E aqui tá dizendo que ele bota força. E aí é que a gente sente aquela questão incômoda para a carne, porque a gente não quer se submeter, né? Ô Senhor, por que isso? Por que acontece isso comigo? A gente faz várias perguntas. Cada um de nós aqui temos as nossas arestas, né? Aquelas pedras que ainda estão muito pontiaguda, ainda está muito bruta. Uns mais, a Bíblia diz, o Espírito Profecia confirma isso. Uns mais, outros menos, mas temos dificuldades de ser polido. Então, erguendo a joia, continuando, contra a luz, você já fizeram esse teste? O mestre vê nela um reflexo de sua própria? Aí sim, quando está bem polidinho, e declara digna de um lugar em seu templo. Aí ela usa o texto de Ageu 2:23, que diz: naquele dia
Diz o Senhor dos Exércitos: te tomarei e te farei como um anel. Um anel tem as pedras, né? Um anel de selar. Porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Bendita seja a experiência, embora rigorosa, que dá novo valor à pedra e a faz brilhar como vivo esplendor. Isso aí está na review de Herod, né? Vocês estão acompanhando? Deus não permite que um de seus devotados obreiros seja abandonado. Amém? Abandonado a lutar sozinho contra forças superiores. Desculpe, foi a vírgula aqui, né? E que seja vencido. Preserva como joia preciosa todo aquele cuja vida está escondida com Cristo e em Deus. Glória a Deus. Amém? Irmãos, esse templo, uma vez faz tempo isso aí, né? Quando a gente estava em São Luís, conversando com o Gilimar. Esse templo, que Paulo também usa que tem que crescer, né? Para a honra e glória de Deus. Esse templo aqui somos nós. Deus tem uma igreja na terra. Você lembra daquele texto? Não é uma grande catedral, né? Você lembra? Mas um povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Então Deus, Ele quer um povo que... Aqui está fazendo uma menção a um templo. Não é só celestial, mas hoje Deus tem uma igreja, um templo. Não físico, né? De paredes, mas Deus tem um povo. Eu não sei se é eu. Não sei se é você. Mas a meditação nos diz que para nós brilharmos, para Deus colocasse uma pedra e para refletir a sua imagem, nós vamos ainda ter que passar muitas coisas nesta vida. E que se chama a experiência cristã. Eu espero que cada um de nós, durante esses dias que nós passamos aqui, possamos refletir na nossa vida. Como nós tratamos os nossos semelhantes, como nós tratamos as nossas esposas, como nós tratamos as crianças, né? E a minha oração é que Deus não deixe de trabalhar na nossa vida, mesmo que, como está dizendo a meditação, mesmo que Ele nos esfregue mesmo sobre um esmeril. Vocês estão entendendo a linguagem que a gente acabou de ler. Mesmo que te passe por aqueles momentos difíceis. Às vezes alguém vai perder um ente querido. É para provar sua fé. Às vezes você vai ser provado hoje com um olhar burlado, né? Ou alguém vai falar alguma coisa para você. Mas não fique abalado. São coisas que Deus permite para provar o seu caráter. Deus vai provar seu caráter ainda hoje. E é bem aí que nós precisamos meditar. Aí nesse momento que você está sendo provado, quem sabe você vai lembrar da meditação. Vai dizer assim, ó, eu preciso ainda ser muito lapidado. Vocês vão se lembrar. Porque não é fácil, né? Quando nós estamos passando por esse momento, aí quando nós olhamos para nós, assim, eu preciso ainda refletir a imagem de Cristo. Não é? Porque quando isso acontece de maneira assim natural e a pessoa fala, eu digo, não, irmão, obrigado, desculpa, obrigado pelo conselho ou pela repreensão. Porque Cristo, Ele faz isso com nós. Eu disciplino, eu repreendo, a quantos? Amo. Só que tem um detalhe. Até aqueles que vão repreender, tem que repreender no amor de Cristo. Tem que ter, exato, irmão, obrigado. Porque às vezes a gente vai repreender, mas com o eu na frente. E isso gera um impacto
e não faz produzir o bom fruto na vida das pessoas. Então a gente tem que olhar os dois lados. Não precisamos olhar só o nosso lado assim, o irmão me repreendeu, eu preciso mudar, não. Às vezes o irmão que vai repreender ou vai dar um conselho, ele já vem no amor de Cristo, ele já vem assim preparado. Vamos conversar. E às vezes as nossas palavras, Ellen White fala, e também inspirado pelo Espírito Santo, que nós temos que preparar nossas palavras, saber falar, né? Tudo isso é uma prova de que aquela pessoa está sendo o quê? Trabalhada, polida. Entenderam? Então minha oração é que Deus abençoe cada um de nós neste dia. Possamos fazer desse dia, já é um dia abençoado, mas para nós possamos fazer desse dia uma bênção. Possamos preparar o nosso espírito, nosso coração, nossa mente para receber as bênçãos que Deus tem preparado nesse dia. E às vezes com essa bênção que Deus tem preparado, vem as provas, viu? Porque a prova, irmão, ela faz parte do processo de refinamento na nossa vida. E a gente tem que dar o quê? Glória a Deus por isso. Porque o cristão que não está sendo lapidado, aí estava dizendo, ó, que Deus não trabalha com pedras sem valor. Não foi? Ele trabalha com pedras que têm valor. Então ele vai trabalhar com aquelas que ele tem. E é nesse momento que nós precisamos ter o discernimento para saber que Deus está trabalhando na minha e na sua vida. Então que Deus abençoe a cada um de nós. Amém? Vamos orar? Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, graças nós te damos, Senhor, por as tuas palavras, que são mansas e que são humildes de coração. Amém. Obrigado pela essa meditação, onde o Senhor tem um trabalho muito especial para fazer em nossas vidas. E esse trabalho, Senhor, o Senhor quer fazer com muito amor e carinho. Amém. Embora nós não entendamos esse processo, às vezes não discernirmos se esse processo vem de ti ou se vem do maligno, porque todos nós passamos por provas e precisamos saber de qual fonte é gerado esse processo. Mas, Senhor, nos dê o colírio para nós discernirmos as tuas palavras, as tuas promessas, esse processo, Pai, de lapidar a nossa vida. Eu tenho certeza que o Senhor quer encontrar cada um de nós no teu templo para sempre louvar e agradecer o teu nome. Amém. Mas com isso, Senhor, precisamos nos submeter a esse processo. A tua palavra diz que é uma questão pessoal nossa de escolhermos esse processo, deixar que o Senhor trabalhe em nossa vida. E às vezes, Senhor, nós não queremos porque é doloroso, fere o nosso ídolo acariciado, e aí nós não passamos por esse processo e nós não podemos brilhar, como tu diz, que nós temos que ser luz a este mundo, refletir o teu caráter. Por isso, Pai, nesse dia e no decorrer da nossa experiência cristã até a tua volta, para nós recebermos o toque da imortalidade, possamos passar por esse processo que seja para a honra e glória do teu nome. Nos ajude, que teu Santo Espírito nos acompanhe nesse dia, em nome de Jesus. Amém.